Alô galera, beleza? Eu estou aqui para o segundo capítulo da nossa websérie O Sistema Imunológico. Hoje nós vamos falar sobre soros e vacinas, né? A imunização passiva e ativa. Vamos lá. Então, para a gente entender como é que funcionam as vacinas e os soros, a gente precisa das informações da aula passada, do primeiro capítulo da nossa websérie. Então, o que acontece? Quando um micro-organismo entra no seu corpo e ele já teve um contato anterior, um contato prévio com as células imunitárias suas, o que vai acontecer? Eu falei para vocês lá naquele primeiro momento em que quando os linfócitos B eles eram ativados pelo linfócito T auxiliar, ele tomava dois caminhos ali. Parte das células se diferenciariam em linfócitos B de memória e outro em plasmócitos, aquelas células que produzem os anticorpos. Então, essas células linfócito B, elas vão ficar no seu corpo, elas demoram de 7 a 10 dias para serem produzidas, assim como os plasmócitos também, mas elas ficam ali, dentro do seu organismo e conseguem identificar essas bactérias sem o intermédio daquelas outras células, os macrófagos, os plasmócitos, e o processo é mais rápido. Então, essas células de B de memória identificam essas bactérias que já entraram no seu corpo e recrutam as células que vão fagocitar para ajudar, os leucócitos que vão ajudar para acabar, culminar com esses invasores. Então, esse linfócito B de memória se transforma em plasmócito, que é aquela célula que consegue produzir os anticorpos. Em pouco tempo, elas começam a produzir os anticorpos e neutralizam esses invasores que já entraram no seu corpo anteriormente. Então, por isso que algumas pessoas não pegam alguns tipos de doença duas vezes. Por quê? Porque o seu corpo tem memória imunológica, ele vai ter a memória de como combate esse invasor. Por que outras às vezes conseguem pegar, por exemplo, a gripe? Porque eles sofrem mutação, modificam o material genético e, obviamente, vão alterar as proteínas que compõem o antígeno desses invasores. Então, o que seria uma vacina? Imagine você pegar uma bactéria dessa, um pedaço dessa bactéria, ela morta, os antígenos dessa bactéria e introduzir no seu corpo. Ela não vai te causar mal, ela não vai te causar doença porque ela está morta, mas ela vai estimular o seu organismo a criar essas células de memória. Agora o soro, por exemplo, o soro antiofídico, imagine você joga o veneno, você introduz o veneno do animal que você queira produzir o soro em um outro mamífero, geralmente num cavalo, e esse mamífero produz os anticorpos, vai fazer todo esse processo demorado, que dura de 7 a 10 dias no mínimo, e a gente retira do plasma sanguíneo desse cavalo, por exemplo, os anticorpos pronto e introduz numa pessoa que foi picada pela cobra. Então, a vacina, em resumo, chamada de imunização ativa, é quando você estimula o seu organismo a produzir células B de memória, que vão demorar pouco tempo para produzir os anticorpos dentro do seu organismo. Então, isso é uma imunização ativa. O soro é uma imunização passiva, que é quando você já joga os anticorpos prontos dentro do corpo de uma pessoa, por exemplo, que foi picada por algum animal peçonhento, como cobra, escorpião, aranha, que você tem pouco tempo para poder neutralizar esse veneno. Então, a gente fica por aqui, até o próximo capítulo da nossa websérie, e um grande abraço. Não esqueça de dar aquela curtidinha no nosso link aí não. Valeu!